sei, você sabe já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham a você. Assim como o oceano só é verbo procurar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como a nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa música que eu acabei de cantar é de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? A música era de Tom Jobim e a poesia linda de Vinícius de Moraes. Eu não existo sem você. E uma palavrinha que eu queria deixar para vocês agora, parafraseando, né? Fazendo uma paráfrase, não existe a escola sem o aluno. Assim como esse poeta falou que não há você sem mim, eu não existo sem você, não existe escola sem aluno. Então, eu queria dizer para você, vamos passar juntos, escola e família, nesse período que nós estamos vivendo, período difícil. Mas se a gente não ficar junto, vai ser mais difícil passar. Vamos à nossa aula de hoje? Eu tenho uma história para contar de outro compositor, não é o Tom Jobim, não é o Vinícius de Moraes. É um compositor que influenciou muito e até hoje influencia muito na história da música mundial. Eu estou falando do Mozart. Esse livro aqui, de Crianças Geniais, vai contar um pouquinho da história de Mozart quando nasceu, de quando ele era criança. E logo depois da minha história dele quando criança, eu vou mostrar um pouquinho da história dele como adulto. Um resumo, né? Porque a história dele é bem grande, ele fez muita coisa. Ele era tão louco da cabeça, modo no bom sentido, né? Porque ele acreditava, ia lá e fazia e acontecia, tanto que ele virou um gênio, né? E ele era tão doido que ele fez tanta coisa legal, assim, do trabalho dele, né, musicalmente falando, que ele se tornou um grande influenciador, um grande exemplo para a nossa história da música, tá bom? E ele serve também para inspirar outros músicos como o Tom Jobim, Vinícius de Moraes, como eu acabei de cantar. Tá bom? Vamos à nossa história? Aqui, ó. Wolfgang Amadeus Mozart era o nome completo dele. Ele nasceu numa noite fria de 27 de janeiro de 1756. Eu falo que é frio em janeiro, fica estranho, né? Mas é porque não nasceu no Brasil. No Brasil, em janeiro, é verão. Mas na Áustria é inverno, então era frio. E ele nasceu lá na Áustria, em Salzburgo, o nome da cidade. E aqui é o pai dele, e vamos à história. Ele nasceu em Salzburgo, na Áustria, para fazer companhia à irmã dele, Maria Ana, mas ela era chamada de Nanel pelos pais. Todo mundo tem um apelido. O apelido dela era Nanel.
pelos pais, né? Ela era chamada de Nanel pelos pais, mas aí todo mundo começou a chamar de Nanel depois. O nome da mãe dele era Ana Maria e o nome do pai dele era Leopoldo. As crianças já nasceram acostumadas com belos sons, né? O pai dele, que era compositor e violinista, também dava aula de música para eles. Aqui o pai dele dando aula de canto. E as pessoas, naquela época, tudo que acontecia de novo dentro das casas grandes, assim, porque as janelas ficavam abertas, né? Então dava para ver tudo dentro das casas, não eram muradas, né? Então as pessoas ficavam pelo lado de fora assistindo às aulas. Lá dentro é o pai dele e as pessoas ficavam do lado de fora assistindo às aulas do pai dele. O pai dele estava dando aula lá dentro de canto. Ele dava aula de violino também. O pai dele sempre incentivou o estudo dele de música e por isso que a irmã dele, quando ele nasceu, já tocava piano. Mas esse aqui é ele ficava observando a irmã dele tocando piano e é assim que ele aprendeu. Ele aprendeu só observando as aulas de piano, as aulas de música da Nanel, irmãzinha dele. E ele, com 3 anos, já começou a tocar. Com 3 anos, ele já começou a tocar. A Nanel era uma excelente pianista e desde 3 anos o pequeno Mozart já conseguia tirar melodias do cravo e do violino. Um dia, durante as aulas da irmã, ele quis tocar piano e, para surpresa do pai, ele mandou muito bem, repetindo tudinho, nota por nota, igualzinho. Ele era tão observador que ele aprendia tudo só no olhar. Assim como as outras crianças, ele gostava de cavalos, de pássaros, de brincar ao ar livre, de cabra cega. Quem brincou de cabra cega aí, levanta a mão. Aqui, ó. É essa brincadeira de fechar os olhos, tá vendo? E ele tem que tentar pegar as outras crianças que participam da brincadeira. E ele, como qualquer outra criança, ele brincava também, né? Eles brincavam no quintal e chamava os amigos, as outras crianças para brincar com eles no quintal. Gostava de jogar peteca, eles gostavam de brincar de correr, de pique, né? Mas para a brincadeira ser legal tinha sempre que ter o quê? Música. Toda brincadeira que eles faziam tinha que ter música. Então, enquanto alguns brincavam, quem não estava brincando ficava tocando flauta. Isso mesmo, flauta. Flauta doce. Até mesmo na hora de guardar os brinquedos no quarto, quem estivesse com as mãos livres tinha que tocar algum instrumento, a flauta, por exemplo, e cantar, mesmo na hora de guardar os brinquedos. A gente, quando brinca, né, em casa, faz aquela bagunça, espalha brinquedo. Depois de brincar, o que tem que fazer? Deixar espalhado lá para a mamãe guardar? Não. Tem que guardar os brinquedos. E aí, às vezes, a gente guarda os brinquedos com raiva, né? Cansado já de tanto brincar. Ainda tem que guardar os brinquedos. Só que ele fazia esse momento ficar divertido, muito legal, porque enquanto todo mundo guardava, quem estava com as mãos livres tocava. Ou cantava também, todo mundo guardando o brinquedo, cantando, e continuava a brincadeira do mesmo jeito, né? E ficava muito mais legal com música. Aos 6 anos, o garoto já era um craque do piano e do violino. Ele também era capaz de improvisar canções e ler as partituras com perfeição. Com Nanel, Mozart adorava fazer duetos ao piano. Os irmãos eram muito admirados e o pai, todo orgulhoso, levava as crianças para apresentações nos salões mais famosos da cidade. Não tinha como gravar YouTube, não tinha internet, não tinha como gravar um vídeo, né? Não tinha como fazer um show daqueles grandes, como Michael Jackson.
Mas sabe como é que eles mostravam seus talentos de música? Nos salões musicais que tinham espalhados pela cidade. Nas lanchonetes, que eram chamadas somente de café. E assim que eles mostravam todo o talento deles. Ou até mesmo em casa, né? Quem tinha lá aquela sala grande com piano, eles iam para lá e iam mostrar seus talentos musicais. Então, Nanel, a irmãzinha dele, e ele gostavam muito de se juntar para fazer duetos, ou seja, música a dois, duas pessoas cantando e tocando juntos. Os irmãos eram muito admirados e o pai, todo orgulhoso, levava as crianças sempre para participar das festas de salões. E foi assim que eles começaram a ficar famosos. Vamos ver mais aqui, ó. Mozart fazia muito sucesso, especialmente pelo grande talento, pela pouca idade. Ele tinha facilidade para aprender qualquer coisa, inclusive matemática. Dono de uma boa voz, ele gostava de declamar e fazer composições improvisadas. Também tinha uma memória danada de boa. Ele ouvia uma peça inteira uma única vez e reproduzia sem nenhum erro. Aos 7 anos, ele fez uma grande viagem pela Europa, junto com a irmã e seus pais. Durante 3 anos, conheceu vários países, aprendeu ainda mais sobre a música e outros idiomas. Como as viagens eram muito longas, Mozart e Nanel aproveitavam o tempo para estudar. Eles usavam um pedaço de madeira que imitava as teclas do piano para treinar as notas. Eles improvisavam algumas teclas para poder imaginar o som do piano e tocar. Tá? Não saía som nenhum porque era só um pedaço de madeira. Mesmo assim, a imaginação deles ia muito além. Eles conseguiam estudar piano em pedaços de madeira pela Europa. Conhecendo tantos lugares e pessoas, Mozart também aprendeu a falar 15 idiomas. Gente, eu falei 15. 15 idiomas. Vocês têm aula de inglês, de espanhol e de português. São 3 idiomas. Ele teve 15 com 7 anos. Ao voltar para casa de uma dessas turnês, ele escreveu o seu primeiro minueto. Minueto são pequenas obras musicais, que era um estilo musical bem popular também. Desculpa estar interrompendo, mas eu preciso explicar, né? O que vocês hoje, assim, vê aí tocar nas rádios, que são músicas populares, hoje são músicas populares. Naquela época, a música popular era chamada de minueto. Eram as músicas conhecidas, as músicas que o povo gostava, né? Então, eram pequenas músicas, mas sempre assim, tocadas por instrumentos mesmo, tá? Só com instrumento, só instrumental. O menino não apenas criou uma bela música, mas suas habilidades eram maiores do que a de muitos outros adultos. Ele ficava no meio dos adultos, ensinando os adultos a tocar, de tão inteligente que ele era e talentoso para a música. Os reis, as rainhas, ficavam maravilhados com as apresentações do pequeno artista. Em uma dessas ocasiões em Viena, ele usava uma peruca chique e uma roupa de gala. Era um presente da imperatriz Maria Teresa, da Áustria, que tinha se encantado com o garoto. Ela era imperatriz. Ela ficou tão feliz, tão impressionada como é que um garoto de 7 anos já tocava tão bem, que ela deu para ele de presente, que era muito caro, né? Ele era pobre e deu para ele de presente essa peruca que era muito comum as pessoas
mais ricas usarem naquela época. E as roupas de gala também para ele se apresentar, porque ele não tinha. Então a imperatriz Maria Teresa deu de presente para ele. Aqui para nós. Esse Mozart, ele é bom, né? Muito talentoso, né? Antes dos 10 anos, Mozart compôs sua primeira sinfonia. Sinfonia é uma longa. Como o minueto era curto, era pequeno, a sinfonia já é grande. É uma grande composição feita para a orquestra. A orquestra tocar. Então, aquelas músicas, aquelas composições grandes, bonitas, que as orquestras tocam, é sinfonia. Tá? Por isso que se chama orquestra sinfônica. E algumas sonatas para piano e violino, que ele dedicava para as damas da pobreza. Pouco depois, criou sua primeira ópera e Pedido de um Imperador. Ele criou o pedido do imperador de fazer uma grande ópera. Ópera, vou dizer para você, significa obra. Ópera é obra em italiano. Então, a origem da ópera é italiana. E a ópera é uma mistura de música com peça de teatro. E a ópera sempre está contando uma história. É um musical. É uma história que alguém cria para ser cantada. E normalmente tem uma característica de canto lírico, que é aquele canto Conte parteiro. Essa voz é assim. Pouco depois criou sua primeira ópera, né, como eu falei, e com 13 anos apenas, tá? E ele foi condecorado pelo Papa, ele foi homenageado pelo Papa pela ópera que ele fez, que ele criou. Nesse tempo, Mozart já sabia de cor e salteado tudo de música. Mesmo pequeno, já havia acompanhado músicos profissionais e conseguia criar uma peça inteira em poucos minutos, até mesmo em ambientes bem barulhentos. Ele regia orquestras enormes que executavam as obras de sua autoria, como a Sinfonia número 5, famosíssima até hoje. O menino Mozart se tornou um dos maiores compositores da história, tanto que muita gente reproduz, grava e executa suas obras até hoje. Ele não é conhecido só por um estilo de música. Deixou mais de 600 criações para vários instrumentos, além de concertos, sonatas e muitas óperas importantes, como As Bodas de Fígaro e A Flauta Mágica, uma de suas favoritas. Aqui ele tocando flauta, ó. Só que essa flauta aqui é a flauta transversa, não é a flauta doce, que a gente conhece mais. E essa foi a história do... Então, essa foi a história de Mozart, enquanto ele era pequeno. E nós vamos assistir agora um vídeo que vai explicar, vai fazer um resumo dele de quando era adulto já, né? De trabalhos. E Mozart viveu 35 anos. Ele faleceu dia 5 de dezembro de 1791, lá em Viena, na Áustria. Lugar onde ele viveu a maior parte dos 35 anos dele. Ele faleceu de febre reumática. Naquela época não tinha muitos recursos, hospitais e tudo mais que a gente tem hoje. Então ele faleceu em casa, em Viena, e de febre reumática, aos 35 anos. Novo, né? Mas foi grande, a vida dele foi uma obra imensa. Vamos ver um pouquinho um resumo da vida dele de adulto. Ilustrando História.
Muitos dos maiores compositores de música erudita escreveram 5, 6, 9 sinfonias ao longo da vida. Mas houve um compositor que escreveu nada menos do que 41 sinfonias. Enquanto grandes nomes da música de concerto escreviam 2, 3 ou até 5 concertos para piano, este mesmo músico escreveu 27 e um total de mais de 600 obras. E isto em apenas 35 anos de sua curta vida. Um gênio cujo nome era Wolfgang Amadeus Mozart. Ele nasceu na cidade de Salzburgo, na Áustria, em 1756. Seu pai, um conhecido violinista e músico experiente, ao notar a grande habilidade do pequeno Mozart para a música, passou a se dedicar à formação musical do filho e a levá-lo por diversas cidades da Europa, encantando as cortes pelas quais passava, fazendo com que o filho tocasse o violino e o piano, muitas vezes de olhos vendados. A primeira destas viagens aos 6 anos o levou à Alemanha e em seguida a Viena, onde tocou para a imperatriz Maria Teresa da Áustria. Num destes encontros no Palácio de Schönbrunn, o atrevido menino Mozart teria pedido a filha da imperatriz em casamento, a futura rainha da França, Maria Antonieta. Bem, eles não se casaram, mas Mozart ao menos recebeu o reconhecimento de seu talento. As inúmeras e longas viagens de Mozart levaram-no também a diversos centros musicais na Europa. Foi na França que seu pai publicou as primeiras composições impressas de Mozart, quando tinha apenas 7 anos. A genialidade do jovem Mozart era tão admirável que certa vez precisou escrever uma de suas obras fechado em uma sala, sozinho, para provar que era ele, de fato, quem as compunha. Dotado de uma memória auditiva incrível, com 14 anos, reproduziu de memória a obra Miserere, de Gregório Allegri, após ouvi-la uma única vez. Aos 25 anos, Mozart decidiu morar em Viena, onde conheceu Constance Weber, com quem se casou e teve 6 filhos. Esta época de sua vida ficou marcada por uma grande produção artística, concertos para piano, músicas vocais solo, corais e óperas. Sua saúde, no entanto, era muito frágil e em 1791 veio a falecer. Ainda que tenha desfrutado de boa condição econômica durante a vida, Mozart faleceu na miséria e foi enterrado em vala comum no cemitério central de Viena, onde ainda hoje milhares de pessoas o reverenciam em um memorial simbólico construído em sua homenagem. A música e as notas deste gênio austríaco chamado Mozart ficarão marcadas na história para sempre.